Agora, entrando no futebol, o Valdemar, você já pensava em se tornar técnico quando você era auxiliar do Oswaldo, que você trabalhava sempre junto com seu irmão, né? Você preparava mais a defesa, não era isso? Queria que você falasse um pouquinho de como era o trabalho junto com o Oswaldo de Oliveira, seu irmão, e também se você na época já tinha a intenção de seguir uma carreira solo, digamos, como treinador, ou se as coisas aconteceram circunstancialmente a partir daquele momento que você o substituiu, de certa forma, no Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro de 2003? Não, as coisas aconteceram normalmente, né? Sem qualquer pretensão. A primeira pretensão foi eu me tornar um preparador físico, né? Mas antes disso, eu fui um jogador de futebol até a categoria de sub-20. Depois eu fui projetista mecânico também, né? E depois eu voltei para educação física e a minha intenção era ser preparador físico, né? E assim eu comecei com o René Simões no Mesquita, aqui no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, e logo no primeiro ano a gente conseguiu passar para a primeira divisão, né, do Carioca, e depois também fizemos um ano no Carioca muito bom, foi excelente, né, com uma equipe pequena, mas sempre legal, trabalhada legal, né? E depois eu segui minha vida como preparador, mas era sempre preparador físico, auxiliar técnico e até como treinador de goleiros, eu cheguei a trabalhar, né, acumular funções, né, naquele time que foi campeão do Bahia em 88. E aí, em 89, eu tive que pegar também como preparador físico, mas sempre trabalhando, pensando também muito na base, né, que eu sempre pensei nos trabalhos de base. E fui coordenador de uma base fora do Brasil, né, foi muito legal esse trabalho. E depois voltei a trabalhar como preparador físico e auxiliar também, né, sempre fazendo isso. Quando chegou em 2000, o René Simões me convidou para a gente fazer um projeto no Flamengo, né? E aí eu passei para a ser treinador do Flamengo B e fui tinha um projeto do Flamengo com o Goitacás aqui no Rio de Janeiro. A ideia desse projeto, a ideia principal era a gente passar a ideia de Flamengo para o Brasil inteiro, né? Isso em 2000, e resgatar jogadores, né? Jogadores que viessem para o Rio de Janeiro e tal. Então, que saíssem dos juniores que não estivessem sendo aproveitados, né? Com Carpegiani no Flamengo A. E ali eu vi por bem, eu falei, bom, já que eu estou ingressando na área técnica, eu tenho que me formar de outra forma. Então, eu peguei e fiz uma pós-graduação na Gama Filho aqui no Rio, de um ano e pouco, quase 2 anos. E aí eu comecei a trabalhar e fui convidado pelo meu irmão a trabalhar com ele no Fluminense. Dali eu comecei, quando em 2003 eu tive que substituí-lo, né? Eu não saí do Flamengo junto com ele, porque eu era CLT e tinha salários atrasados, eu não podia largar o trabalho, né? E aí eu já estava trabalhando como coordenador da base do Flamengo também, tudo por causa do meu interesse de sempre trabalhar com a base. E aí os jogadores do Flamengo quiseram que eu assumisse a equipe, o time, e que eu não saísse. Como o Flamengo tinha uma dívida comigo, eu comecei a trabalhar e querendo sempre retornar, e foi o que aconteceu, a trabalhar com meu irmão em 2004 no Corinthians, entendeu? E levei o Flamengo até o final do campeonato, em dezembro, colocando a quantidade de jogadores do Sub-20 do Flamengo para jogar, né? E ali nessa passagem é que deu essa situação de rebeldia da torcida, né? Porque eles queriam. Você deve entender muito bem que torcida, muita gente de imprensa e tal, tem interesses em algumas coisas dentro do futebol, né? E não queriam que eu continuasse. Mas foi um pedido, uma exigência mesmo dos jogadores, Edilson, Felipe, Júlio César, Fernando, Léo Moura, uma quantidade de jogadores que queriam que eu continuasse. Foi assim que aconteceu, e aí eu fui embora, voltando em 2006, a pedido também dos jogadores, que já que o Flamengo estava para descer a divisão no Campeonato Carioca,
e muito mal, né, no cenário nacional, e como eu tinha conseguido um êxito, né, a gente tinha feito um trabalho legal, os jogadores, porra, se ninguém dá jeito, vamos trazer ele. E foi assim. Aí eu voltei em 2006 e dali eu fui embora sozinho. Qual